E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para um vídeo que vai para a playlist de comentários polêmicos, porque eu não quero fazer um outro vídeo a respeito do Japão, assim. Não que eu não deva, mas aí eu quero fazer uma coisa mais refletida. E enquanto que aqui, na verdade, eu quero mais conversar com vocês mesmo. Muito obrigado pelo feedback, eu achei muito, muito legal da parte de vocês se manifestarem dessa forma. Bruno, eu não sei quantos anos você tem, mas naquele dilema das redes sociais no Netflix, e eu acho que assim é uma obra que deve ser refletida, assistida, refletida. A gente está vindo de uma geração que já nasceu nas redes sociais e que já foi exposta à necessidade de like e que faz um diálogo muito mais pausado e muito mais pisando em ovos. A necessidade de ser brilhante, de ter alguma coisa que agregue, de ter alguma coisa que realmente vale a pena ser dita, e de ter a sua fala anulada por alguém que supostamente manja daquele assunto mais do que você, eu acho que tudo isso está fazendo com que as pessoas tenham muito mais dificuldade de se aproximar. E eu acho que um problema da nova geração, eu velho falando, né? É que como você já mergulha, já aprende a interagir com as pessoas dentro das redes sociais, quando você vai para a rua, você já tem uma visão enviesada da rua. É como se as pessoas elas fossem ter um comportamento semelhante ao que elas têm nas redes sociais. E eu acho que o grande desafio para essa nova geração é você saber a diferença entre uma pessoa na rua e nas redes. E talvez tenha ali naquelas pessoas que você encontra na rua um desespero por conversar e um anseio por conversar e uma pessoa completamente diferente do que você está acostumado a ver nas redes sociais, que, por exemplo, são acessíveis para mim, mas que talvez não sejam acessíveis para vocês, mais novos. E eu acho que é por isso que esse documentário aí, ele deve ser debatido e a gente deve conversar sobre o abismo que existe entre a realidade que a gente vê da polarização nas redes e a realidade que a gente vê quando sai de casa. Tudo bem que quanto maior a capital, menos tempo as pessoas têm para conversar, parece que você está atrapalhando o outro quando você chama a pessoa para conversar, mas quando você vai para uma cidade interior, você vê que muita da toxicidade que está nas redes sociais, ela não está na pessoa na praça. E quando você encontra com a pessoa e começa a conversar com ela, você extrai o melhor dela, você consegue extrair o melhor dela, ficando a opinião política dela muito, mas muito pequena comparado com todo o resto que ela tem para oferecer ali naquela comunidade na qual ela está imersa. Esse tipo de conversa, eu acho que vale vários vídeos, assim, só da gente conversando sobre isso, porque eu acho, assim, realmente muito importante. E essa coisa de todo mundo ir pra rua e todo mundo se sentir solitário, porque todo mundo acha que as pessoas não são receptivas à comunicação, quando na verdade está todo mundo desesperado para se relacionar, para se aproximar, para poder confiar, para poder conversar, é muito complicado. O problema das bolhas é que a gente se desenvolve muito dentro delas e a gente acha que não é mais compatível com uma pessoa que pertence a uma bolha diferente, e isso é pesado. Essa solidão é nova e ela é diferente da solidão social do japonês. Eu não consigo expressar, eu não consigo explicar para vocês, mas é uma solidão completamente diferente, porque ela vem de razões diferentes, ela vem de motivos diferentes. Por quê? Porque a nossa solidão de bolhas, ela ainda nos dá a esperança de encontrar alguém da mesma bolha que a gente. Você fala, eu fui na balada, não encontrei ninguém que faz meu tipo, que pensa igual eu, que pensa igual a mim, mas eu sei que eu vou encontrar, uma hora eu vou encontrar. Essa esperança que a gente tem, muitos japoneses não têm, e eu me compadeço muito deles, por isso. Você vê nesse vídeo que a gente analisou aqui, a menina falando assim, eu tô vivendo às cegas, eu não sei para onde eu tô indo, só tô sobrevivendo, e assim, é claro a desesperança dela de encontrar alguém parecido com ela, com quem ela tenha vontade de conversar, uma vez que ela não sente que ela tem alguma coisa para oferecer. Isso é bem triste. Eugênia, eu vou discordar de você, eu concordo com muita coisa que você fala, mas uma coisa que você diz aqui, eu acho que hoje está fácil, por causa da internet, aplicativos que mostram o cotidiano como o TikTok, tende a unificar a nossa cultura. Existe uma grande diferença entre a unificação de símbolos e a unificação de cultura. Unificação de símbolos é todo mundo tá com uma peça de roupa verde quando chega St. Patrick's Day.
O fato de todo mundo se vestir de Papai Noel no Natal, mesmo as pessoas de cultura oriental, como japoneses, chineses, coreanos, que não comemoravam isso até muito pouco tempo atrás, o fato da gente aqui no Brasil estar no Nordeste usando um verde para ir na festa da escola de inglês que comemora St. Patrick's, isso não significa que a nossa cultura esteja se unificando. Isso só significa que a gente está arrumando mais desculpas para tomar cerveja. E porque hoje é uma festa na Malásia, então vamos beber. E porque hoje é um feriado na Tailândia, então vamos comemorar. Quando você imita você se apropria desses símbolos e você começa a reproduzi-los e adotá-los na sua vida, é como se de repente o brasileiro ele deixasse de comprar aquele ovão de Páscoa gigante que é mais da nossa tradição e fizesse um monte de ovinhos de chocolate pequenininho e escondesse pela casa porque é desse jeito que gringo comemora a Páscoa. O fato da gente mudar de cerimônia não faz com que a gente mude a cultura, que é uma coisa multicamada que vai muito além, que vai mesmo muito além dos símbolos e das práticas. E eu acho que isso passa a ser um problema porque a pessoa que por exemplo, vai morar na Europa, ela começa, a princípio, ela tem uma impressão de que é muito fácil se adaptar a um país muito mais rico, muito mais desenvolvido, muito mais organizado. E aí existem determinadas cerimônias e ela se veste a caráter e ela participa e ela se sente bem-vinda, porque afinal de contas ela está com o cônjuge, com o namorado, com a namorada lá, e ela se sente parte daquilo. Só que chega uma hora que você percebe que aquela cerimônia ela aflora muito da forma de pensar específica daquele povo e você pode passar a vida inteira ali sem se tornar um nativo. Então, eu acho que assim, nós todos sermos muito multiculturais, afetados por inúmeras cargas, isso é inevitável. Mas quando você coloca mentes americanas, sul-americanas, europeias, asiáticas, quando você coloca todas elas para conversar, você percebe realmente o quanto cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo e a sua maneira de viver o mundo, e eu acho que isso não está mudando, não. Eu acho que essa cultura, aliás, ela sobrevive à mudança do idioma. Eu acho que está tendo uma unificação de idiomas no país, cada vez mais. Aí você fala assim, não, mas olha o Brasil, a escola de inglês é mó caro. Vocês não têm ideia do quanto o adolescente que nunca vai para a escola de inglês, ele tem facilidade de ler e entender muita coisa porque ele está exposto àquilo durante muito tempo. Tem muita gente que sozinho hoje entende seriado, entende vídeo, o que não significa que a pessoa reproduza e não significa também que a pessoa absorva de forma natural uma cultura que não seja americana. A gente só absorve a cultura americana porque a gente é muito superexposto a isso. Mas aí quando a gente vai ver, por exemplo, indianos, quando a gente vê chineses e coreanos e tenta entender por que é que eles tomam determinadas decisões e por que é que eles sofrem por determinados motivos, é muito difícil a gente entender por que um asiático sofre, sendo que a gente olha para aquilo e fala, mas puta, que besteira, que a pessoa está chorando por causa disso. Aí é porque nos falta uma compreensão de mundo que vem aí de gerações e que é impossível de partilhar. Aí você fala, eu não estou exposto a isso, é porque você não percebe. Você precisa passar muito tempo fora do país para perceber o quanto o nosso comportamento ele é enviesado e o quanto a nossa forma de ler o mundo, de pensar o mundo, ele é enviesado por conta da cultura forte que a gente carrega. A gente tem traços fortíssimos na nossa cultura que faz com que a gente interprete o mundo da nossa maneira. E é isso que quando me fizeram uma pergunta se era essa solidão que me fez sair do Japão, não foi essa solidão em si, mas foi o fato de saber que eu sempre estaria sozinho na minha perspectiva a respeito daquilo que eu estava enxergando. Porque demorou muito para eu conseguir enxergar o Japão como os japoneses viam, e hoje, modéstia à parte, eu acho que eu entendo. Mas aí eu me senti muito solitário no sentido de ser compreendido pela maneira como eu olhava, porque não adiantava eu tentar explicar, porque não ia adiantar. A gente só entende como a gente interpreta o mundo e quais são as coisas importantes pra gente quando a gente passa muito tempo fora, ou quando a gente estuda muito. Mas aí, como eu não estudei muito culturas e civilizações, especificamente isso, então eu não consigo muito dizer a respeito. O McKinney ele colocou um ponto muito importante. Faz um vídeo sobre a diferença entre os japoneses e os animes que eles criam. Nos animes eles são personagens superativos, cheios de expressões, cheios de frases de efeito e emoções impactantes.
enquanto os japoneses, na verdade, não são nada disso. Brilhante. Já assistiu Malhação? Assim, eu tô há muito tempo mesmo, tô pelo menos uns 20 anos sem assistir Rede Globo. Por isso que eu não entendo o ódio que as pessoas têm quando elas começam a falar da Rede Globo, mas eu entendo que deve ser muito ruim você só ter aquilo para assistir e não concordar com aquilo que é dito. Mas faz muito tempo. No entanto, 20 anos atrás, eu lembro que eu assisti a Malhação, e assim, então procure aí no YouTube Malhação de 20 anos atrás, só pra gente estar na mesma página aqui conversando. Depois que você assistir Malhação 20 anos atrás, eu quero que vocês me contem quem é que foi para uma escola parecida com aquilo ali que vocês viram. Quem é que tem uma vida de personagem de Friends, por exemplo? Quem é que tem um grupo de amigos tão legal quanto, e tão inovador, e tão cheio de intensidade, de interações sociais, como How I Met Your Mother, por exemplo? Quem é que tem um amigo parecido com aquele cara lá do Big Bang Theory? As pessoas, elas, quando criam a arte, elas não criam uma arte que reflita o tédio do cotidiano da vida delas. Elas criam o mundo como elas gostariam que esse mundo fosse. E os animes, eles dizem muito sobre, primeiro, o que os japoneses gostariam de ser, e segundo, o que de fato eles não são. E assim, existe um ponto, e aí, gente, é percepção minha, e eu quero muito que quem mora no Japão me rebata com a sua própria percepção de mundo, porque as pessoas, elas precisam formar a percepção delas a partir de diferentes perspectivas, mas eu vou dar a minha, que é única e exclusivamente pessoal minha. Os japoneses, eles são muito hierárquicos, absurdamente hierárquicos, e eles são muito competitivos, embora seja uma competição velada. A palavra, quando alguém tem uma sacada genial e faz um comentário muito bacana a respeito de alguma coisa, como que o brasileiro reage? Puta, pode crer. Então a pessoa fala, puta, pode crer. Nossa, legal, você tem umas opiniões legais. Olha a elogio de brasileiro. Você tem umas opiniões legais. Você tem uma visão bacana desse assunto. Olha o japonês fazendo o reconhecimento de uma opinião legal dada por um outro japonês. Ele fala assim, Nagai-san wa yappari atamai, né? Quando ele fala assim, Nagai-san wa yappari atamai, né? Ele fala assim, o senhor Nagai, ele afinal de contas, ele tem, afinal de contas, uma cabeça muito boa. Lembra que eu falei que o japonês, ele tem um caminho só, que é o caminho I, que é o caminho bom, e o caminho Chigal, que é o diferente, portanto errado? Então, assim, quando você vai chamar uma pessoa de inteligente, você diz atamai. O problema de dizer que uma pessoa é atamai é que a cabeça dela, para ser boa, ela tem que ser boa comparada com alguma outra. E elogiar uma pessoa, falar que uma pessoa é atamai, dentro de um ambiente, faz com que ela seja aí comparada com as outras cabeças presentes naquele local. E a cultura japonesa, ela tem uma coisa ruim, que eu acho, que é enaltecer esse cara que tem atamai. A pessoa que não consegue dessas ideias brilhantes, a pessoa que não consegue ter essas sacadas, ela se coloca lá no final da fila, da matilha, e aí ela fala assim, boku wa yappari atamai warui dakara. E o que eu tô aqui nishinade, né? Ele fala assim, afinal de contas, eu tenho uma cabeça ruim, então não leve em consideração o que eu digo, não. A hierarquização da inteligência, fazendo com que a pessoa ela não tenha a possibilidade de expressar coisas interessantes e que mereçam ser seguidas, eu acho que é uma coisa muito ruim, porque aí cada grupo elege a sua cabeça boa daquele ambiente, e as pessoas tendem a seguir cegamente aquilo que essa pessoa fala. E aí quando alguém ousa dar uma opinião melhor do que aquele que... claro, tá, gente? Tô falando que isso depende muito, e você pode fazer grupos de pessoas onde esse tipo de competitividade não se aplique, assim como nós. Nós podemos criar grupos em que as pessoas são amigas de verdade, todas elas tentam se ajudar, e aquele grupinho falso na escola e no trabalho em que as pessoas estão competindo ali como bons seres humanos. Então, há que se entender a diferença entre essas duas coisas. No ambiente de empresa, de escola, quando as pessoas elas têm essa competitividade, formam-se grupos hierárquicos, e aí o atamai, ele se cerca das pessoas que ele quer perto dele, que geralmente são aquelas mais populares, que são aqueles invejadozinhos de qualquer grupo.
E essas pessoas que são seguidores desse Atamaí do grupo, quando elas são confrontadas com uma opinião melhor de alguém que não desfruta de status, de privilégio social, naquele grupo no qual ela está inserida, ela pode até reconhecer que essa ideia é melhor, mas ela vai dizer que pela opinião pessoal dela, ela concorda com o outro, e ela usa burrice como argumento para isso. É mais ou menos assim, é como se eu... Agora eu fiquei tentando imaginar um japonês escutando essa minha história e falando: que você está falando, que você é retardado. Mas eu entendo. Isso é uma percepção pessoal mesmo. E os japoneses, eles podem não se identificar com essa mecânica social que eu estou fazendo aqui. Mas é como se eu fosse esse cara aqui, e eu seguisse o líder eleito do grupo, que ele é o Atamaí, e numa única questão, num único caso, viesse alguém de fora desse grupo, vamos colocar dentro do próprio grupo, viesse alguém de fora desse grupo e dissesse assim: olha, eu tenho uma ideia de que na verdade é assim, e a ideia desse cara é boa, eu vou olhar para ele e vou usar a burrice como argumento e vou dizer: olha, o que você está dizendo faz muito sentido, é que eu não consigo entender mesmo, mas pela minha percepção pessoal eu ainda concordo com o Gyoko aqui. Não entenderam nada, né? Eu tô divagando aqui, me perdoem, gente, isso não foi uma coisa ensaiada. Eu, como Kim, eu prefiro fechar os olhos a opinião desse cara que teve uma ideia brilhante, e dar apoio à pessoa que eu considero líder da minha matilha, e falar que eu, pela minha percepção pessoal, acho a ideia dele mais sábia. Quando a conversa acabar, eu vou no canto, porque eu sou privilegiado e eu tenho acesso a essa pessoa, e eu vou falar: o que o Chá disse lá realmente faz sentido, né? O que você acha? Porque, é claro, você é o mais inteligente, se você mudar de ideia, olha... mas também não precisa, porque eu concordo com você. Isso me deixa doente, mas acontece. Aí esse cara, ele vem e fala assim: então, depois de pensar, eu vejo que realmente é uma ideia muito boa. Você repete a fala desse cara. Aí esse Kim, ele vai falar assim: nossa, realmente a ideia do Kyoko é muito boa. E assim acontece a apropriação de boas ideias dentro de um grupo, onde o fato de você ter uma ideia brilhante não necessariamente destrona uma pessoa que já ocupa uma determinada posição de respeito, em que os outros estão aqui para constantemente apoiá-lo. Essa mecânica acontece muito, e o que acontece essas pessoas aqui, essas que estão sumidas aqui atrás, elas não têm a menor esperança de serem tão inteligentes quanto essa, e mesmo que se acontecesse delas serem mais inteligentes do que essa, elas não têm esperança de serem mais populares e mais centrais do que essas. Então elas se consideram já perdedoras sociais, e isso é uma situação que simplesmente não vai mudar. Isso me incomoda absurdamente, porque no Brasil a gente tem que dar os nossos pulos, e a gente sempre se acha esperto e a gente sempre se acha capaz. Mesmo que a gente tenha complexo de inferioridade, a gente é movido por uma esperança de que a gente vai conseguir alguma coisa, e que a gente vai conseguir o nosso lugar e encontrar pessoas com quem a gente se identifique, sem essa relação de competição. Então, o fato da gente ter esperança de encontrar amizades espontâneas, pessoas com quem a gente consiga se relacionar, pessoas com quem a gente consiga se dar bem, já nos coloca muito acima e à frente da perspectiva de felicidade que um japonês que se vê como essa pecinha aqui tem a respeito de encontrar para si um grupo que não seja... que não envolva ser para sempre subserviente e para sempre pet desses caras aqui, porque ele vai ficar sempre no último lugar da fila. Então ele vai ser sempre a última pessoa a ser consultada, sempre a última pessoa a ser levada em consideração, e a última pessoa a ter as suas necessidades atendidas. E quem está aqui próximo desse cara aqui vai tratar essa pessoa como um peso a ser carregado, e como digno de piedade. O que essa pessoa faz? Ela vai viver aquela vida hikikomori, que é a desses caras que a gente retratou nesse vídeo aqui que nós fizemos. É melhor você andar sozinho do que andar para sempre marginalizado e solitário dentro do seu próprio grupo. O que o personagem do anime é?
O personagem do anime, ele naturalmente ele cria um vínculo muito grande com uma pessoa que tem por ele amor incondicional. Vocês já repararam como toda saga de herói tem ali um personagem que conta com o amor incondicional de alguém que o segue por tudo e sob qualquer condição, e essa pessoa ela vai ser tão tapada, tão tapada, tão tapada que não vai entender que a pessoa gosta dela, ou que não vai dar valor, ou que vai achar que não pode perder tempo, ou que vai achar que não merece aquela dedicação toda. Isso é o que todo japonês quer. É o ideal de amor verdadeiro de uma mulher que seria capaz de seguir o Ronin. O que é o Ronin? É o samurai que dedica a sua vida à arte da espada, mas que não tem um mestre, não tem um Tonosama para seguir. Já que ele não tem um Tonosama, ele também não tem salário. Já que ele também não tem salário, ele não pode arcar com os custos de uma família. Então o sonho de todo samurai Ronin era ter por si apaixonado uma mulher que o seguisse até o inferno e que aceitasse todo e qualquer tipo de circunstância apenas para estar perto dele. Esse é o fetiche do samurai mediano, desempregado pela unificação do país. Veja como aquele cara que é MGTOW e que não acredita que isso existe, ele, de dentro da sua vida em céu, ele assiste anime e ele fala, cara, que legal que seria se existisse mulher desse jeito. Por quê? Porque as mulheres do mundo real não servem para ele. Porque o que uma mulher do mundo real ela quer? Pensão, ela quer cuidar da atenção, ela quer viajar, ela quer roupas, ela quer uma série de coisas. E aí é melhor eu não ter uma mulher do que ter uma mulher e ter que me submeter a isso. Então é mais legal eu viver numa distopia ou numa utopia, no mundo imaginário, onde tudo seja uma zona, tudo seja uma bagunça, existe um mundo a ser confrontado, mas existe ali uma pessoa que gosta de mim e não por razão e não dependendo de alguma coisa que eu faça. Isso é muito forte presentes nos animes e presentes nos mangás, que na verdade são as origens dos animes que nós temos, e mostra uma carência japonesa por esse tipo de amor. E quando ele encontra, ele ainda tem que questionar se a pessoa que tem esse amor por ele tem esse amor de verdade, ou ela está se travestindo de um personagem justamente para encontrar receptividade, para se tornar aquilo que a pessoa na verdade busca. É horrível, né? Você ter que se adaptar a um papel social e ser alguém que você não é, simplesmente para ser aceito, para se tornar aquilo que o outro procura. Isso deve ser realmente um pesadelo. Agora, outro traço que você encontra muito, e aí eu dei uma volta e eu me perdi completamente no que eu estava falando aqui, excita muito o japonês a ideia de ser visto como um lobo solitário, embora você não seja. Embora não seja um lobo solitário, ele quer ser visto como um. Então, é como se você fosse um cara aqui que não depende de ninguém. Então, vamos mudar de cor aqui. Como é que eu faço? Não, é só assim. Eu tenho numa eu não vou achar onde que eu faço isso. Mas numa outra configuração de pedras eu tenho isso daqui na cor vermelha. Basta que vocês entendam que eu mudei, eu virei essa peça de lado. Ela continua orientada para cima, mas digamos assim que ela upou. O japonês ele quer ser esse cara que, embora faça parte de um grupo, ele é visto como de fora e ele é visto como alheio a toda a mecânica social e hierárquica que acontece aqui dentro. Lembra aquela conversinha besta do tipo, você é muito inteligente, mas o meu chefe, ele tem, o meu líder aqui, ele tem uma ideia melhor do que a sua e eu concordo com ele, e na verdade eu posso até ser meio burro de não entender o que você está falando, mas justamente por ser burro eu prefiro ficar com o meu líder aqui porque eu entendo o que ele explica para mim e aí eu dou apoio para ele naquilo que ele pensa. É uma vida patética, né? Se você se imaginar colocado nesse papel. Então, esse cara aqui, ele pode até ser líder da matilha, mas ninguém é inerentemente ou naturalmente superior a todo mundo.
E o papel desse cara aqui também é desgraçado. A vida desse cara aqui também é desgraçada. Por quê? Porque ele, o tempo inteiro ele não pode errar. E o tempo inteiro ele tem que ficar roubando a ideia dos outros. E o tempo inteiro ele tem que ficar mostrando o quanto ele é bom para continuar sendo popular e para ter os outros ainda o seguindo. E se de repente ele perder o apoio dessas pessoas, a vida dele acaba. Porque ele estava acostumado a ser chefinho de grupo de escola ou de grupo no trabalho. Ele estava acostumado a ser o cara que decide que hora que a gente vai almoçar, que hora que a gente vai parar, que hora que a gente vai voltar para o trabalho, que hora que a gente vai voltar para a sala, onde é que a gente vai ficar nesse intervalo. Esse cara que dita as coisas e que às vezes ele mostra o quão bom ele é perguntando para esse segundo aqui onde ele quer ir almoçar. Esse cara que é tão bom que dita quando é que esse daqui vai dar a opinião dele a respeito de alguma coisa e vai ser escutado pelos outros. A vida desse cara é muito sob pressão de agradar e de continuar passando para os outros a imagem de alguém forte, de alguém sábio e de um bom líder. E existe um tesão enorme pela pessoa que tem o status desse cara aqui, sem se importar, e ele é tão foda, e ele é tão forte, ele é tão bom, que ele não precisa nem de seguidores. Por quê? Porque ele sozinho, ele vale mais do que um grupo cheio de pessoas aqui, porque ele sozinho consegue ter mais inteligência e melhores resultados do que um grupo inteiro que unido está tentando chegar num resultado. Isso explica 90% dos personagens de anime, e é por isso que pra mim não tem graça anime. Porque é uma constante repetição da mesma história. Você muda a ambientação, você muda a história, você muda os personagens, mas você sempre tem personagens clichês que são sempre muito parecidos. Você tem o One Punch Man, que é igual... Eu manjo muito pouco de anime, gente. Mas você pega a natureza do cara que é o One Punch Man e do Meliodas, e do outro lá que fica jogando as cordas pra cima naquele... Shingeki no Kyojin lá, você pega todos os protagonistas e eles têm uma natureza de descaso com tudo que acontece na sociedade, porque eles estão num ponto tão superior que eles não precisam se preocupar com as preocupações dos meros mortais, e eles não precisam se esforçar tanto quanto os outros, e eles se esforçam não para agradar os outros, mas eles se esforçam porque eles gostam, num plano superior, de se exercitarem no nível em que eles estão e que está completamente isolado de todos os outros. E eu acho isso patético, porque eu acho que isso é simplesmente um grito de desespero de como o japonês gostaria de ser e que nunca vai conseguir ser. Meu, eu acho que você é odiado na comunidade japonesa por conta disso, né? Eu tô odiado, porque eu adoro Meliodas. Me lasquei. Então, quando você vê os personagens de anime, que são muito fodas, porque são muito brilhantes, não depende de apoio social, e tanto não depende de apoio social que tem umas meninas loucas por eles, que eles nem percebem que são loucas por eles, porque nem preocupados em copular eles estão. Você consegue entender o que o japonês gostaria de ser e de quantas camadas ele tem que se livrar para conseguir a libertação das pressões sociais. E porque o Meliodas é um nível inalcançável, porque afinal de contas ele não é descendente de Oni, de Genma nenhum, porque ele não é um super-herói, porque ele não tem plenos poderes. Então seria legal imaginar a vida de como seria se você tivesse vindo com uma genética tão boa, mas tão boa que te permitisse ser aquele cara que mata toda e qualquer pessoa com um One Punch. Mas como você não e como os grupos eles são extremamente complexos e você não consegue se sobressair dentro deles, aí você aceita o seu papel de irrelevante num grupo maior, e aí você vai viver a sua vida sozinho, isolado da comunidade, onde você não depende da validação de ninguém, porque você se convenceu que você não quer. E você não se submete às pressões sociais. O que essas duas pessoas que foram entrevistadas aqui, elas têm em comum? Elas falam: eu queria ter o meu próprio espaço, porque é sufocante fazer parte de grupos maiores. Esse cara aqui, ele falou que ele não se dava bem com os vizinhos dele. Porra, os vizinhos num prédio, o cara sair de um prédio porque ele não se dá bem com os vizinhos, você imagina o nível de exclusão social que esse cara sente para ele acabar optando por uma vida dessa que ele leva. Então os japoneses, eles muito se comportam como aquela raposa que olha para as uvas e fala: nem queria mesmo porque está azeda, porque ele acha que por mais que ele pule, ele não vai conseguir alcançar, e aí ele decide que ele não quer. Esse cara aqui, ele dá um recado que parte o coração.
Ele fala, eu sei que eu não posso viver desse jeito para sempre. Eu sei que eu não posso viver o resto da minha vida nesse cybercafé. Mas, por enquanto, eu vou fugindo da realidade e eu vou ficando aqui. Ou seja, ele sabe que a vida que ele está levando, isolado da sociedade e fingindo para ele mesmo que ele não existe, não vai levá-lo a lugar nenhum. Mas para mudar essa situação, ele vai ter que se incorporar numa sociedade da qual ele não vai fazer parte. E ele vai ter que admitir a posição pequena e sem status, né, e numa hierarquia muito baixa, na qual ele pode nunca ter que subir. Então, o que ele está dizendo mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que admitir para mim mesmo que eu faço parte da sociedade, embora num cargo muito baixo, e eu vou ter que me contentar com isso. Enquanto esse dia não chega, eu vou me esconder da sociedade como se eu não fizesse parte dela, e eu vou viver nesse cubículo aqui, porque para mim tá bom. Aí eu só apareço para trabalhar, as pessoas perguntam como que tá a minha vida, eu não dou detalhes. Eu só sorrio e falo que está tudo bem e dou umas respostas evasivas, não dou justificativa e não tenho e não ostento e não mostro a minha vida social porque eu estou bem, e eu só não tenho uma porque eu decidi que eu não quero ter. Essa é a vida do incel. Aí você diz, imagina que assim, desculpa, Eugênio, mais uma vez, parece que eu estou pegando no teu pé e eu juro que eu não estou. Eu só quero usar o teu ponto como exemplo para ver o quanto a cultura difere da cerimônia. O quanto cultura e cerimônia, elas são completamente diferentes. Então, não adianta esse japonês ele vir para o Brasil, ele vestir uma fantasia de carnaval e pular carnaval e ir para um churrasco no domingo e falar, agora eu sou brasileiro, foda-se. Não vai adiantar, porque o fato dele ir num churrasco no fim de semana aqui no Brasil e de vestir uma fantasia, de pular na carnaval e colocar uma camisa do Corinthians e ir lá na arena, não vai fazer dele brasileiro. Por quê? Porque ele é resultado de múltiplas camadas e de uma série de tradições, de conhecimento que formou quem ele é, a maneira como ele vê o mundo, a maneira como ele pensa. Então, se ele viesse para cá, mesmo tentando reproduzir todas essas cerimônias, ele não seria nem um pouco brasileiro. Da mesma forma como eu fui para o Japão e vivendo nessa sociedade, até tendo o meu espaço lá, eu sabia que o tempo passaria e eu não me sentiria pertencente, eu não sentiria pertencimento. Só para encerrar, eu sei que alguns de vocês têm curiosidade a respeito da minha vida lá. Eu sempre fui absurdamente competitivo, e nos lugares onde eu trabalhei, eu entrava como peão lá, mas eu queria saber o trabalho do outro peão do meu lado, e do outro peão do meu lado, e do outro. E aí eu ia tendo uma visão macro da coisa. E demorou muito tempo para eu perceber que eu só fazia isso porque eu queria ser esse cara aqui. Eu queria ser esse cara aqui porque quando eu era confrontado com qualquer coisa que eu estivesse fazendo errado, eu podia simplesmente calar a boca do outro e dizer, não, você acha que está errado, mas está certo, porque eu entendo toda essa linha, e eu sei por que isso está sendo feito desse jeito, e é por causa disso. Então, eu achava que eu era apaixonado por conhecimento e por controle, mas na verdade era uma insegurança muito grande de ser pego fazendo alguma coisa errada e de não conseguir contestar. Então, o trabalho era muito maior para que eu conseguisse. Eu tinha um trabalho muito maior do que todo mundo e eu me esforçava muito mais do que todo mundo para me colocar numa situação em que eu fingia não estar nem aí, e mesmo assim as pessoas nunca conseguiam pegar alguma falha que eu tivesse cometido. E embora eu conseguisse respeito e admiração das pessoas, embora as pessoas me dessem trabalhos de confiança, me dessem cargos de confiança, e me dessem autonomia para trabalhar, essa autonomia e essa posição que eu ocupava, ela não vinha com muitas outras coisas que eu gostaria de ter para me sentir pertencente de fato àquele grupo. Mas eu não senti exclusão da parte deles. Na verdade, eu me excluí porque eu estava imerso numa mecânica que não tinha graça para mim. Eu estava imerso num jogo que eu não tinha vontade de jogar. Então eu não tinha vontade de ser esse cara popular aqui e nem de ser esse, né, para mim. O bom papel era o daquele não pertencente daquele grupo. E eu falava, cara, isso é legal, mas não é pra vida. É igual esse outro cara aqui, que ele tá vivendo fora da sociedade. Ele fala, não, uma hora eu vou ter que mudar isso daí. E aí quando eu tive aquela crise dos 30 anos, eu falei, não, eu tenho que, se for para eu voltar pro Brasil, eu vou ter que voltar pro Brasil enquanto eu ainda tenho tempo hábil para criar raízes lá.
E que bom que eu tomei a decisão na época em que eu tomei. Se você me perguntar se eu voltaria para o Japão hoje, eu voltaria para passear, talvez. Só que, levando em consideração que com o dinheiro que se passeia no Japão, você pode ir para qualquer outro lugar do mundo, eu não sei se a não ser para levar as meninas aqui, eu não sei se eu iria para um lugar tão longe para conhecer, para encontrar aquilo que eu já sei o que eu vou ver quando eu chegar lá. Talvez ir para outros países, Peru, Itália, tem outros lugares que eu tenho mais vontade de ir ao invés do Japão. E quando você me pergunta o que nesse país desgraçado é tão bom para você, eu sempre menciono aquele exemplo de depois de ter vivido 10 anos no Japão, voltar aqui, ir numa padaria e olhar para a cara da menina e ela olhar com uma cara feia para mim e fazer levantar a cabeça e as sobrancelhas juntos, sem dizer uma palavra, dizendo, tipo, o que você quer? O que vai ser? E aí tem gente que fala assim, você é masoquista, você gosta de ser tratado mal. Não, o que eu estava presenciando ali era uma pessoa autêntica, sendo quem ela é. Enquanto que quando alguém chegava no McDonald's, na época em que eu trabalhei lá, eu tinha o ângulo do sorriso que eu precisava fazer, eu tinha o ângulo da curvatura que eu precisava fazer, e aí eu repetia sempre as mesmas frases extremamente polidas, extremamente formais, e esse era o tratamento que eu encontrava em todos os outros McDonald's que eu também ia. Ou seja, eu fiquei vendo a máscara social e o comportamento social durante anos da minha vida, e não havia brecha para conhecer a pessoa que estava trabalhando ali atrás daquela máscara. Quando eu fui na padaria e eu percebi que a menina, ela podia fazer a cara feia que ela quisesse pra mim, quando ela quisesse, menina, eu tô sendo generoso, que era uma tiazona já. Eu entendi que o dia que eu fosse na padaria e a tiazona me recebesse com um sorriso, aquele sorriso seria de verdade, diferente de todos os outros sorrisos que eu fiz, porque fazia parte do protocolo do lugar onde eu trabalhava. A gente tá muito longe em termos de eficiência. A eficiência e a execução do trabalho japonesa são muito superiores. A gente está muito longe do Japão em termos de civilidade, mas quando se trata de liberdade, de espontaneidade, de esperança, no Brasil aqui a gente está muito melhor. Você pode até tirar sarro do fato de eu enxergar a esperança aqui no Brasil, mas sim, em termos de condições de pirâmide de Maslow para ser feliz, eu acho que no Brasil a gente está muito melhor ainda. Espero que vocês gostem disso. Não, deixa eu ver se tem mais algum comentário, porque eu não quero ser injusto. Artix, eu acho que... Vou te contar uma história. Em determinado ponto da minha vida, eu me achava muito... Quando a gente é jovem, geralmente a gente é imaturo. E eu, na minha imaturidade, eu me achava muito melhor do que as pessoas à minha volta. E eu sonhava em conhecer alguém que fosse muito inteligente. E que eu pudesse seguir, que pudesse me orientar. O dia que eu conheci pessoas muito inteligentes, eu percebi que não tinha absolutamente nada a ver com elas. E que seria impossível, intolerável a convivência com essas pessoas, porque não seria uma competição de inteligência, seria simplesmente interesses e pontos de vista e focos e prioridades completamente diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso é que, sei lá o que eu estou querendo dizer com isso. A gente procura muito alguém com quem a gente tem identificação. E na verdade, eu acho que a amizade não se trata dessa coisa romantizada que a gente acha que um dia a gente vai encontrar alguém que assista exatamente os mesmos seriados e pense exatamente a mesma coisa que a gente pensa sobre aquele seriado, que goste exatamente da mesma banda e que sinta exatamente o que a gente sente quando a gente escuta aquela música. Um segredo se você der o mesmo seriado e a mesma música para diferentes pessoas, cada uma vai viver o seriado e vai escutar a música de um jeito diferente, e aquelas coisas vão significar coisas completamente diferentes para a pessoa, de acordo com a carga dela. Eu acho que a amizade não está em encontrar total compatibilidade. Ela tá em saber explorar o universo do outro e de se encantar por esse universo.
É conversar com a pessoa e saber que ela mora num universo diferente do seu, mas que você tem pontos de conversão em comum e vocês podem ter um bom tempo trocando experiências a respeito da forma como cada um vive o seu universo. E esse negócio de ser amigo sem ter interesse, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, porque as amizades elas acontecem por interesses de ela vai ser a minha amiga, então ela vai me arrumar um namorado, ela vai ser a minha amiga e vai me emprestar roupa, ela vai ser minha amiga e vai me liberar acesso a determinadas festas. Isso é uma bosta mesmo e você deve fazer de tudo para se afastar de pessoas assim. Mas sempre existe interesse e a amizade ela é quando você tem o interesse de estar no universo da pessoa durante o tempo que você conversa com ela. Logo, você percebe também que as melhores amizades não precisam estar do seu lado para tudo. Que eu acho que é um tremendo desserviço de Friends e de How I Met Your Mother e de Malhação, em que as pessoas acham que as pessoas criam conceitos de que amigo é alguém para estar do seu lado o tempo inteiro para compartilhar tudo. Não, cara. Pode até ser, você pode até gostar desse tipo de mecânica, você pode até gostar dessa vida de Kim, né, que é ficar seguindo o Gyoko aqui e mandando orguim, por exemplo. Você pode até gostar dessa vida, mas a amizade, você pode passar a vida inteira num grupinho desse daqui e não ser amigo de ninguém aqui, porque o que tem? Tem relação de hierarquia e de interesse mesmo. Você faz parte de um grupo coeso para se dar bem na escola, você faz parte de um grupo coeso para se dar bem no trabalho, mas a amizade não é sobre isso. A amizade é você ter interesse de conversar com uma pessoa sem ter absolutamente nada, nenhum benefício imediato e nenhum interesse imediato, a não ser o interesse em visitar o universo do outro e saber como é que ele vive aquilo naquele momento da história, ou aquele episódio, ou aquele filme especificamente. E pela interação e pela troca de experiências. Eu acho que essa deve ser a meta da amizade. Portanto, qual que é o primeiro passo para você ter grandes amizades? É ter um universo onde você possa receber pessoas. Então, quando você tem a sua leitura, quando você se conhece bem, quando você sabe aquilo que você tem para oferecer, você começa a poder receber visitas. Enquanto você não está pronto para receber visitas, você não consegue visitar a casa dos outros e se sentir confortável nessa casa. Não sei se isso faz sentido para você. Se fizer, eu vou escrever um livro de coach e vou ficar rico. Sim, esse vídeo apareceu para mim como recomendado também ontem. Não sei porquê, não sei qual é o interesse do YouTube em fazer isso daqui ressurgir, mas aí eu assisti, gostei muito e não consegui não comentar. Felipe, eu acho que as nossas amizades da infância elas são mais genuínas, porque quando a gente é criança, a gente não entende nada a respeito do mundo. A gente ainda está tentando se achar nesse universo porque a gente já pega o bonde andando. A gente já pega a história num ponto em que a gente não tem controle sobre ela. A gente já tem que chegar tentando interpretar o mundo à nossa volta para entender o que está acontecendo. E quando a gente é criança, a gente não sabe nada e a gente está aqui para se adaptar ao mundo. Então você está aqui para absorver. E quando a gente absorve coisas ao lado de alguém, geralmente a gente absorve de uma forma muito parecida. Porque quando você e um amigo de infância vão para uma festa pela primeira vez, quando você e seu amigo de infância pegam, cada uma menina e beijam pela primeira vez, as experiências que vocês vão trocar vão consolidar a pessoa que você vai se tornar. É como eu e o Zé, por exemplo. A gente tem tanta coisa em comum vivida e tanta experiência compartilhada a respeito das nossas frustrações, cada um com sua respectiva namoradinha da época, a respeito das nossas dificuldades de primeiro emprego. A gente trocou tanta informação a respeito da vida que a gente tem uma maneira, até certo ponto, da nossa vida muito parecida de enxergar o mundo. E não interessa os 10 anos que eu vivi no Japão. Como a gente tem uma base muito sólida, a gente consegue se atualizar muito facilmente. Significa que o Zé seja o meu único amigo de verdade? Não. É a pessoa com quem eu tenho mais afinidade para conversar sobre o mundo. Mas ao longo do tempo eu fui conhecendo muitas outras pessoas que foram saindo, se tornando presentes na minha vida também. Nunca com o mesmo nível de amizade, mas aí eu acho que não se trata desse negócio de ser verdadeiro ou falso. Trata-se que você vai começar a visitar universos em que você não vai ter a mesma afinidade que você tem, mas das quais você pode encontrar pessoas muito mais próximas do que a sua própria família também.
em relação a bolhas sociais na internet, tem mais. Eu acho que a gente tem uma visão muito. Quando você fala do lado negativo, vende muito mais, né? Apontar problemas e mostrar que a gente está sob risco, sempre vende muito mais, dá muito mais view, dá muito mais share, dá muito mais engajamento. Em uma semana você tem mais acesso à informação do que uma pessoa do século passado, do século retrasado, teria em sua vida inteira, em toda a sua existência. Tem gente que passa o domingo inteiro vendo vídeos de gatinho. E aí você vê vídeos de gatinho fazendo inúmeras coisas em inúmeras casas com inúmeros objetos. 200 anos atrás, você teria um gato e a sua vizinha teria um gato. E quando o seu gato fizesse alguma coisa legal, você não ia estar do lado para ver. Que dirá o gato da vizinha? E quando isso acontecesse, você ia tentar contar para a vizinha o que aconteceu, ela não ia achar graça nenhuma. Por quê? Porque ela não pode ver. O que eu estou dizendo é que, assim, a gente tem muito acesso à informação e isso é maravilhoso. A gente tem acesso à melhor parte da vida de cada pessoa, porque a pessoa ela estuda a vida inteira para fazer um vídeo de 15 minutos e colocar no YouTube, porque ela é especialista em determinado assunto na vida dela. A gente tem acesso a tudo isso. A gente se poupa, por exemplo, seguir determinadas pessoas na exposição do seu melhor trabalho, de suas carreiras, faz com que a gente tenha acesso a conteúdo de universidade. Concentrado ali no discurso daquela pessoa naquele momento da vida dela. Isso é maravilhoso, é fenomenal. O problema disso é que a gente tem essa sensação de afastamento e essa sensação de não ter nada em comum com ninguém. Mas eu acho que esse lado negativo ele é muito pequeno perto de todo o universo positivo que a gente pode ter. Eu estou falando assim dos efeitos da internet na nossa vida, salvo os efeitos colaterais das campanhas eleitorais, que são essa polarização, e eu acho que isso é o câncer da humanidade atualmente. O dia que a gente conseguir se livrar dessa polarização, que é efeito colateral das campanhas eleitorais no mundo todo, não é só no Brasil, o dia que a gente se livrar disso e perceber o quanto a gente está sendo imbecil em se polarizar, aí a gente vai conseguir abrir espaço na nossa mente para realmente receber conteúdo de qualidade que é transformador. Aí a gente vai estar bem. Se isso vai acontecer na nossa geração, eu já não tenho certeza, talvez não. Sim, eu expliquei aqui, né, as coisas pela qual eu prefiro morar no Brasil. Pertencimento, cara, é uma coisa que não tem preço. E você só aprende o valor do pertencimento quando você realmente vive fora. Cara, o mundo líquido, Emanuel. Sim, é exatamente isso, mundo líquido. Eu só tenho a te agradecer pelo depoimento, sim. É muito triste quando você cresce num lugar e você tem a sua leitura do mundo e você olha para as pessoas à sua volta e você tem a percepção de que elas não têm essa leitura. E você não se sente pertencente e você não gostaria que aquilo fosse daquele jeito. É uma fase muito específica da nossa vida e ela é muito importante, porque é muito importante você definir, você decidir em que tipo de mundo você gostaria de viver, e ali vai te ajudar a ter as iniciativas para saber como é que você vai tentar mudar esse meio em que você vive. Eu também não me conformo com muitas coisas do mundo, e aí eu tento dar os meus 2 centavos de contribuição nesse canal, por exemplo, tentando mostrar pontos de reflexão para que outras pessoas percebam outras possibilidades e outras alternativas. Ainda assim, eu precisei morar 10 anos fora para olhar para uma coisa que antes eu via com desdém e passar a ver com admiração. Mas aí eu não sei como que eu formulo para conversar com você sobre isso. Eu vou pensar e eu devo fazer um vídeo posteriormente baseado aqui no teu comentário. E com isso eu encerro, porque acho que isso daqui já ficou gigante. E me digam aí o que vocês acham desse formato. Por hora é isso. Grande abraço.